As ações de Coca-Cola, Itaúsa e 3R Petroleum ganharam maior evidência nas carteiras do mês de abril recomendadas por analistas da Nuinvest. Vamos entender hoje por que a queda do dólar, a valorização das commodities e a chegada de investidores estrangeiros podem tornar as ações dessas empresas mais atraentes. E ainda, para a carteira Top 10, temos novidades. 3 ações deixaram de fazer parte dela, dando espaço aí para a entrada de 3 novos papéis. Você vai saber sobre tudo isso daqui a pouquinho. Bom, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre as carteiras de dividendos, small caps e top 10 recomendadas pela Nuinvest para o mês de abril. E temos novidades para esse mês. Para falar sobre elas e as mudanças, temos hoje aqui no Analistas a presença de Murilo Breder e Hugo Caroni. Oi, pessoal. E aí, Érica, olá, Hugo, olá, investidores, é isso aí. Mais um mês para conta, 1/4 do ano já foi, agora a gente está falando do mês de abril e teve algumas mudanças importantes aí para a gente comentar nas nossas carteiras recomendadas. Bom dia, Murilo, bom dia, Érica, bom dia, investidor, bom domingo para todo mundo e vamos seguir aí acompanhando o que a gente fez aí na virada desse mês aí de troca e também tem mudança um pouquinho na participação de algumas empresas. É isso aí, gente. Bom dia para vocês também. Bom, vamos começar então pela carteira de small caps, né? Murilo, pelo que eu pude ver aqui, você reduziu, né, a posição aí em Ferbasa de 15% para 10%. Eu queria entender quais foram os motivos dessa mudança. A Ferbasa é uma ação que está na carteira de small caps desde fevereiro de 2021. A gente já está com mais de 100% de alta nela na carteira, 128% para ser preciso, e ela já está ali há bastante tempo negociando nesse patamar, acima de 48, 50 reais. Em algum momento ela chegou a ultrapassar o nosso attack preço, comprar de 54 reais. Então é uma ação que, enfim, sugerindo que não tem muito potencial de alta, né? Ela negociando ele naquele em torno desse preço e não conseguindo superar. Em compensação, a gente tem 3R Petroleum, que é uma empresa que segue ainda bastante descontada, e agora a diferença é que as ações de 3R Petroleum começaram a andar bastante aqui no mercado, então é um sinal de que talvez o mercado também passou a enxergar o quão descontada essas ações podem estar. Óbvio que no caso da 3R Petroleum tem a questão do risco do petróleo, né? Se a questão da Ucrânia e a Rússia for apaziguada, e aí a tendência é que o preço do petróleo tenha alguma, negocia um patamar abaixo do valor atual, só que mesmo o desconto é tão grande que isso traz uma certa confiança aqui para a gente de que a companhia pode demonstrar certa resiliência mesmo nesse cenário. Então, a justificativa é mais por preço mesmo, sabe? Não houve uma mudança muito grande na qualidade, na tese, mas tudo tem o seu preço. Ferbasa está na carteira tem muito tempo e sempre com uma posição muito grande, né? Sempre com 15% de alocação. Aí agora eu decidi inverter um pouco essa ordem. A 3R Petroleum vem com 15% agora e a Ferbasa diminui para 10%. Tá? Especificamente também em 3R Petróleo, teve uma notícia recente bastante positiva, que ainda segundo fontes, tá? Não é oficial, mas a expectativa é de que a companhia indique o ex-CEO da Petrobras, o Roberto Castello Branco, para o cargo de presidente do Conselho de Administração. E, além disso, a gente tem o ex-CFO da Gerdau, o Harvey Scardoelli, também sendo indicado para uma cadeira no Conselho. Essa notícia é excelente, porque, além da competência do Castello Branco, que ele era o diretor, presidente da Petrobras, quando ela vendeu aqueles campos maduros, muitos deles comprados pela 3R Petróleo. Então, se tem alguém que conhece os campos comprados pela 3R Petróleo, é o Castello Branco, né, já que foi ele que estava ali na direção da Petro quando ela vendeu. E, além disso, há um ganho de governança corporativa também, porque nessa mudança de chegada de Castello Branco, do ex-CFO da Gerdau também, há também uma mudança no controle, né? A gente está saindo de uma companhia controlada, investida por uma gestora de private equity, para agora uma fase em que a empresa ganha um dono, né? Que vai ser, no caso, a família Gerdau, que vai ter 20% de capital. Então, ter esse acionista de referência faz toda a diferença, né? Lembrando que a 3R Petroleum ela fez várias aquisições ao longo, desde que entrou na bolsa, desde que foi criada, ela foi comprando vários campos maduros e agora
essas mudanças marcam uma nova fase, né? Uma fase que a companhia vai começar a ter mais ganho de eficiência, tá? Redução de custo, por exemplo, buscar uma consolidação desses campos, e justamente no momento em que ganha um conselho de administração mais robusto e uma governança corporativa fortalecida. Então, todas essas características, somadas com o ativo descontado, é o tipo de ação que a gente quer ser acionista, sim, tá? Então, por isso, aproveitando esse timing que parece que o mercado passou a enxergar as coisas boas em 3R e as ações estão andando, quero pegar carona nesse movimento e estou aumentando posição. Em compensação, Ferbasa, que já andou bastante na carteira, estou colocando só uma pequena partezinha desse lucro no bolso, mas um movimento que é bastante natural, nenhuma mudança drástica, tanto que, se a gente for ver o macro de a alocação de commodities dentro da carteira, ela continua a mesma coisa, né? Commodities continua sendo uma estratégia relevante dentro do portfólio de small caps e de dividendos também, né? A gente vai falar dela daqui a pouco. Então, é isso, o racional da mudança. Legal, aí lembrando, né, que a 3R Petroleum avançou bem aí no mês de março, né? As ações encerraram o mês com uma alta de 23,52%. Então tá aí as explicações do Murilo, né, para esse aumento aí de exposição da ação de 10% para 15%. E Érica, só um comentário adicional, tá? Que é o seguinte, no último análise de ação das carteiras, eu comentei sobre a necessidade que a gente estava aumentando ainda mais a posição em 3R Petróleo. Ela entrou na carteira com 5%, no mês passado eu aumentei de 5% para 10%, justificando exatamente isso aí, que ela entrou na carteira, as ações caíram com alguma razão, o resultado não foi lá muito bom, mas caíram enquanto o petróleo estava subindo. Eu falei, cara, isso aqui não faz sentido. E aí fica aí um exemplo de quem acompanha, né, as nossas recomendações pode se dar muito bem. Felizmente, esse aumento de posição em 3R Petróleo foi bastante positivo para a carteira no mês de março. Legal, muito bom, Murilo. Bom, acho que agora a gente pode passar para outra carteira, né, que é a Top 10, administrada aí pelo Hugo. Lembrando aí que desde janeiro a carteira tem uma nova composição, né, além das ações, ela passou a contar com ETFs, que são aí os fundos que acompanham índices, como o BOVA11 e o Hash11. Bom, Hugo, você já comentou aqui nos bastidores, né, que você tomou essa decisão aí de tirar do portfólio a Taesa, a Vivo Telefônica, né, e a Trisul. Queria que você explicasse para a gente por que você decidiu, né, retirar esses papéis aí da carteira. Eu vou ter que separar aqui a referência que a gente tem da Taesa e da Vivo com relação à Trisul, tá? Com relação a Taesa e Vivo, é uma questão de ter chegado ao preço esperado para os dois ativos. Pode sim continuar sendo dois ativos positivos, e que eventualmente nos próximos meses podem vir a fazer parte novamente da carteira, considerando que elas não continuem com preço, né, teoricamente caro, né, já que elas chegaram ao valor que a gente tinha como expectativa. Agora, comparando com o que a gente tem para a Trisul vem sendo pressionado já faz tempo, a gente já sabia isso por conta da questão dos juros. A gente tem a expectativa no curto prazo de uma possível diminuição dos juros, não dos juros assim proporcionalmente de forma macro, tá? Mas uma pressão nos contratos futuros menor. Isso pode até trazer um alívio para o papel, mas a princípio o nível tende a continuar dos juros ainda alto por um bom tempo, e aí isso provavelmente vai continuar impactando ela. Então a empresa, a ação em si no curto prazo pode até acabar tendo uma reação positiva, que se tivesse ficado na carteira ainda seria bom, mas na visão macro pode ser só uma questão de um respiro do mercado, dado, né, o cenário negativo dela dos últimos meses. Então, só relembrando, Vivo e Taesa, sim, né, tem ainda possivelmente a chance nos próximos relatórios, próxima recomendação, até de retornar para a carteira. Muito bom, lembrando aí, né, que a Trisul é uma construtora, né, atuante aí no segmento, né, de médio e alto padrão, né, Hugo? E acho que não precisamos aqui falar, né, a Vivo Telefônica é a operadora, né, que a gente já conhece aí de telecomunicação, e a Taesa é uma empresa aí de energia, né? Bom, e aí tem novidades, né, Hugo? Você tirou esses 3 papéis, mas colocou aí 3 novas ações no lugar.
Você pode explicar para a gente quais foram essas escolhas? Sim, sim. A gente passou a ter em carteira uma referência que, se for considerar por gráfico, a gente tem muito pouco histórico, tá? Então, tem ali uma expectativa positiva, posso até mostrar para vocês já em breve, que seria a da ORVR3, e duas outras, né, já com um histórico maior, a referência da Porto Seguro e da Santos Brasil. A referência aqui, primeiro, falando com relação a Porto Seguro, a gente até tem uma do setor na carteira mais curta, né, que seria a referência da semanal, porém o ativo já se valorizou bastante. Então a gente teve recente uma alta expressiva com relação à Sula e uma com relação à BB Seguridade. Porto Seguro está ali ainda um pouco atrasada, o ativo provavelmente vai esboçar pelo menos alguma reação para o curto prazo, e se firmar, a gente pode aproveitar um movimento dessa empresa numa visão mais longa. Santos Brasil já vem trabalhando no mesmo nível de preço, aí já por volta de uns 3 anos, mesmo a gente acompanhando aí o Ibov, tudo bem que a gente teve a crise no meio do caminho e tudo mais, mas o Ibov que chegou até a beliscar a referência do seu topo histórico que tinha lá antes do Covid. Então, é um ativo que provavelmente ainda está atrasado e tem um potencial aí de valorização. E a ORVR, que foi a primeira que comentei, com um pouco histórico, é um ativo que ela vem a fazer parte no lugar da Taesa, mas num sentido aí um pouco diferente. É uma empresa que trabalha mais para o lado, querendo reaproveitar a parte de lixo, né, biogás, enfim. Então, é um setor ainda com um grande potencial. Foi até mencionado no relatório que a empresa foi uma das maiores que conseguiram crédito de carbono em 2020, se eu não me engano, no país. E a gente tem também no Rio sendo anunciado a possível, né, entrada de uma bolsa com parceria da Nasdaq, justamente para a negociação desse tipo de contrato. Isso pode vir a facilitar um pouco a vida da empresa. Agora, pontuando a questão dessas 3 empresas que passam a fazer parte da carteira, e graficamente olhando, a gente tem a Porto Seguro, um pouco semelhante do que foi falado com relação a Santos Brasil, né? Um ativo aqui até um pouquinho mais parado já por muito tempo, mas de um viés de longo prazo ainda muito positivo. Então, ele tem aí ainda, de fato, que mostrar mais força compradora, concordo plenamente, para quem esteja com essa dúvida, mas considerando o movimento dos últimos anos, né, que a gente está aqui parado, travado, né, a gente chama de deriva, congestão, enfim, a gente tem aí, então, pouco downside, né, pouco espaço para uma possível correção, se realmente continuar respeitando o nível que ele respeitou nos últimos anos, e muito upside, considerando só essa região que ele está travado. A expectativa, na realidade, seria de que ele pudesse sair dessa região, superar algo perto dos R$30, né, que é a referência ali de perto do topo histórico. Então, na visão longa, aí teria muito chão pela frente ainda. A referência da Santos Brasil, que está um pouco mais parecida, como mencionado, tem aí também um período um pouquinho menor, mas também um período que o ativo segue aí um pouco estagnado, aqui para quem conhece um pouquinho da parte técnica, que a gente considera como um triângulo. Dado que o movimento anterior foi de alta, a expectativa agora é de que ele possa tentar brigar para vir para o rompimento e tentar trilhar em uma nova movimentação de alta. Para um curto prazo, não descartaria mais um respiro com relação ao movimento, para aí sim depois ele caminhar para essa movimentação de alta. Agora, mesmo o raciocínio da Porto Seguro, né, você tem um possível downside, uma possível correção, porém, proporcionalmente ao que ele teria, né, de possível valorização, você tem o espaço para valorização mais favorável. E só por último a ORVR, que é um pouquinho mais complicada, muito pouco histórico, como a gente percebe na tela. Vou até encurtar e puxar a referência aqui para o semanal. O ativo também um pouquinho travado e um pouco diferente dos outros dois, né? Porque aqui a gente tem o risco, né, de realização maior, mas o ativo tentando sair dessa região que ele veio travado
já há alguns meses. Então, se ele realmente confirmar a saída dessa região, ele vai estar entrando numa nova movimentação de alta, e a forma simples, pelo menos por gráfico de expectativa, é de que ele poderia se valorizar a mesma amplitude desse movimento. Então, esse movimento seria projetado para cima. Então, tem bastante espaço aí pela frente para as três referências, né? O risco para o RVR, óbvio, é um pouquinho maior, principalmente no fato da questão gráfica, da gente ter pouco histórico de cotação no papel. É isso aí, Hugo. Lembrando, né, que a Horizon entrou na bolsa faz pouco tempo, né? Fez um ano agora. O IPO dela foi em fevereiro, né, de 2021. Por isso que acho que tem pouco histórico, né, para falar sobre a companhia, mas você comentou que os três papéis aí têm em comum essa questão de uma visão aí boa de longo prazo, né, uma visão técnica, digamos assim, para eles, seria isso? Isso. A empresa tem pouco tempo, se a gente for olhar com relação à cotação em bolsa, né, mas a empresa já está aí no mercado, atuando nesse setor, já tem um pouco mais de tempo. Legal. Bom, acho que agora a gente pode passar para outra carteira que temos aqui, né, a carteira de dividendos. Murilo, assim como o Hugo fez ali na carteira da Top 10, né, você também acabou aí zerando a posição da Taesa, e você reduziu também Kleppewerber, né, de 10% para 5%. Pode explicar para a gente por que você fez esses ajustes? Assim, se fosse para resumir, na verdade, as mudanças de todas as carteiras aqui, tá? Porque de small caps também é a mesma coisa. Em duas palavras, dá, que é preço importa, tá? Então, no caso aqui de Taesa, é exatamente isso. A Taesa faz parte da carteira de dividendos desde o início dela, em março do ano passado, e ela está aqui com um ganho de, salvo engano, mais de 50% no portfólio. Então, é bastante coisa, né? Então, mas mais do que isso poderia não significar a alta, né, de 50%, pode não significar muita coisa, porque às vezes a ação está barata, ela andou 50%, ela poderia ter andado muito mais. Foi o meu caso de Ferbasa, que a gente está com 128% na carteira, né? E ela continua na carteira até hoje, apesar de ter reduzido posição nela agora. No caso de Taesa, o cenário é diferente, né? E aqui no caso das empresas de transmissão elétrica, existe um múltiplo. Assim como existe EV/EBITDA, né, que é um múltiplo mais famoso, existe o EV/GMV, que é para analisar empresas de varejo, né, de comércio eletrônico. No caso da empresa de energia elétrica, de transmissão de energia elétrica, existe um múltiplo chamado EV/RAP, tá? O que é o RAP? O RAP, ele é a receita anual permitida. Então, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela faz ali umas projeções de investimento, custo de oportunidade, taxa de retorno da concessão, e ela meio que te dá ali a sua receita, já é meio que dado, tá? Assim, o quanto que é permitido ganhar de receita. E no caso da Taesa, essa receita anual permitida é de 3,32 bilhões. Então, é como se eu consigo fazer um múltiplo EV/RAP, nesse caso aqui, tá? Eu pegando a evolução do valor da companhia ao longo, né, dividido pela RAP. É como se fosse um EV/EBITDA, é a mesma coisa, tá? E aí, no caso da Taesa, a gente tem esse gráfico que vai aparecer na tela nesse exato momento. É a evolução da EV/RAP desde o dia 20 de março de 2020, porque 20 de março de 2020 foi o fundo do Ibovespa, na época do pânico do coronavírus ali. Então, eu pego esse cenário de lá para cá, né, e a gente vê que o EV/RAP da Taesa hoje está negociando quase 2 desvios padrões acima da média histórica. Então, aos iniciados de estatística, a interpretação, eu acho que já é mais direta, mas mesmo para quem não é, um português muito claro, assim, está cara, parece cara, né? Então, é por isso que eu decidi zerar. É uma empresa qualitativamente excelente, o setor de energia elétrica já é resiliente, a transmissão de energia ainda, dentro do setor de energia, é o menos arriscado ainda, mas tudo tem o seu preço. Tá? Então, no caso aqui de Taesa, decidi zerar tudo mesmo, colocar o lucro no bolso e vamos para a próxima. Tá? E esse é o primeiro ponto. E o segundo é a redução em Kepler-Weber. Eu já tinha reduzido o Kepler-Weber no mês passado, ela era 15% e foi para 10%, né? E agora eu estou reduzindo novamente de 10% para 5%, mais uma redução de 5% na exposição de Kepler-Weber. A história é parecida, né, com Ferbasa, com Taesa. A Kepler-Weber disparou no mês não só de março, mas disparou em fevereiro também.
Eu até cheguei a ajustar até que preço comprar, tá, de Kepler, era R$ 47, agora é 50, mas atualmente as ações continuam negociando acima desse patamar, então eu acho que está na hora de seguir reduzindo um pouco da posição, até porque a Kepler ela soltou um caminhão de dividendos recentemente, mas isso foi um pouco mais ali de anormalidade, enfim, algo específico da Kepler, que não vale a pena entrar aqui agora nesse detalhe, nesse parênteses, mas enquanto isso, eu não faria esse movimento de redução se não tivesse outras empresas com oportunidades para se entrar, como é o caso de Coca-Cola e Itaúsa, né? Legal. Bom, Murilo, nada mudou no fundamento dessas empresas, então elas só estão mais caras, mas sinal que foi assertivo aí, né, a indicação da carteira, né, porque se o preço subiu, né, sinal que o investidor aí ganhou pelo menos com a valorização, né, desses papéis aí, desde que eles foram colocados na carteira, né. A Taesa teve mudança, né, porque no caso aqui ficou tão caro que a recomendação é zerar mesmo, né, a Kepler ainda tem algum potencial. Eu gosto da tese, ela tem potencial de crescimento, mas eu só revisei ainda um pouco o até que preço comprar. Eu prefiro ser bastante cuidadoso nisso, ao invés de jogar o preço lá para cima, eu prefiro fazer um pouco mais de conta, tá? Então, mas eu ainda gosto bastante do papel, tá? É que Taesa eu acho que já subiu demais, ali não tinha como segurar mais na carteira, tá na hora de deixar o mercado, enfim, quem tem as ações curtirem a vida com Taesa lá, mas eu acho que eu não quero mais fazer parte, ficou caro demais, eu acho que tem outras coisas mais baratas. Né? Legal, muito bom, Murilo. Bom, não tem um ativo novo, né, na carteira, mas você aumentou aí a participação de Coca-Cola e Itaúsa, né? Coca-Cola foi de 5% para 15% e Itaúsa de 5% para 10%. Bom, você pode resumir para a gente, Murilo, por que você tomou essa decisão também? Boa, posso sim. Coca-Cola, né, já tinha até alguns, quem acompanha o nosso trabalho, né, no Boletim Invest News, por exemplo, sempre que a gente falava do dólar caindo, já vinha gente comentando, né, será o quê? É um bom momento da gente aproveitar a parte, né, aproveitar o investimento em BDR. Aí alguém falando assim, eu lembro que o Murilo recomendou Coca-Cola quando o dólar estava R$ 5, agora o dólar está R$ 5 ou menos, e agora eu vou comprar BDR. Então, assim, a Coca-Cola continuou fazendo parte da carteira durante todo esse tempo. Ela já está com uma posição de 5% há muito tempo, e agora, depois dessa queda, chegou a hora de voltar a aumentar a posição em Coca, tá? Então, dessa redução de exposição em Taesa e Kepler, 10% disso vai para a Coca-Cola, que antes era 5% da carteira, agora passa a ser 15%, uma das maiores posições, tá? E um dos primeiros pontos é esse, tá? O dólar caiu demais. É óbvio que no curto prazo, esse fluxo ele tende a seguir valorizando o real frente ao dólar, né? Por vários motivos. Tem a questão do carrego, né? O carry trade, o diferencial de juros brasileiro vai continuar elevado em relação aos Estados Unidos nesse curto prazo, porque maio tem reunião do Copom e vai aumentar mais 100 pontos base de novo. O Fed não vai aumentar essa magnitude, vai aumentar 25 pontos base ou 50 bases no máximo, então vai aumentar ainda mais o diferencial. O fluxo estrangeiro na B3 continua forte e a economia americana está meio morna também, então isso também enfraquece o dólar, tá? Mas olhando mais para frente, a gente vê um cenário de que o Fed possivelmente vai ter que aumentar o ritmo de alta de juros por lá, enquanto a nossa Selic possivelmente já vai ter terminado o ciclo de alta e as eleições vão estar próximas. Então, é um cenário que tende que o dólar volte a se fortalecer. Tá? Então, pensando um pouquinho mais para frente, eu quero aproveitar essa oportunidade e aumentar a posição em Coca-Cola. E lembrando que também lá nos Estados Unidos, o último fator é que lá o mercado segue privilegiando as empresas de valor, né, em detrimento das empresas de tecnologia, empresas de crescimento. Então, esse cenário se mantém por lá, então é por isso que eu vejo o sentido em fazer essa troca, tá? E agora a questão de Itaúsa é parecido, né? A Itaúsa aumenta a posição de 5% para 10%, parecido no sentido de que é um papel que eu também enxergo como descontado. No caso, eu recomendo comprar Itaúsa até o patamar de R$13. E aqui a gente vai pegar carona com esse fluxo de chegada de estrangeiros na B3, que ainda continua bastante forte.
No caso aqui de Itaúsa, ela já é uma das maiores empresas da Bolsa, então existe um fluxo forte na própria Itaúsa, mas lembrando que uma das maiores investidas da empresa é Itaú, né? E aí os bancos tradicionais, por exemplo, estão pegando na veia a chegada desse fluxo. Então, se Itaú pega, Itaúsa pega indiretamente, porque grande parte de todos os investimentos de Itaúsa ainda está em Itaú, apesar da holding ter aumentado, né, vem aumentando o seu grau de diversificação ao longo dos últimos anos, tá? A companhia ela já vem com uma boa recuperação em 2022, mas eu acho que realmente tem mais chão para andar, sim. E uma notícia mais recente, eu também vejo com bons olhos a nova venda de participação na XP, tá? Isso porque a companhia ela pretende reforçar o caixa e ir em busca de novos investimentos em novas áreas de atuação. Então, isso vai aumentar ainda mais a diversificação da holding, hoje ainda bastante concentrada no setor bancário, tá? Mais recente, a gente até teve uma notícia aí de um consórcio formado entre Itaúsa e Votorantim, enfim, ainda segundo fontes, nada ainda oficial, mas elas teriam assinado um acordo de exclusividade para comprar a participação de quase 15% que Andrade Gutierrez tem na CCR. Enfim, cenas dos próximos capítulos, mas essa Itaúsa caminhando para uma maior diversificação, uma menor dependência do setor bancário, me agrada, eu gosto, ativo barato, pega a chegada do fluxo estrangeiro. Tudo bem que Itaúsa não paga mais aquele caminhão de dividendos que pagava alguns anos atrás, mas tudo bem, mudou a estratégia. Agora a Itaúsa está mesclando dividendos, mas com algum potencial de crescimento, uma melhor diversificação. Eu gosto da tese e enxergo como um bom timing para aumentar a posição nela também. Bom, pessoal, agora a gente vai para o momento aí de resposta das perguntas que chegam pelos nossos canais. Bom, gente, hoje a gente trouxe aqui a pergunta do Fausto Odilon. Ele diz o seguinte: sobre as posições abaixo de 20 mil reais, vocês podem falar um pouco sobre a estratégia de subir o preço médio, no caso, zerar a posição e recomprar no dia seguinte? Assim, em caso de uma venda lá no futuro, eu estaria reduzindo o lucro apurado para fins de impostos. O que você acha disso, Murilo? Pois só para explicar, talvez, não sei, o investidor que está ouvindo falar isso pela primeira vez não está tão claro assim como é que é essa história, né? Na hora que você eventualmente pagar imposto de renda, se você vender mais de 20 mil reais por mês, é o lucro, né? Então, esse lucro, ele é a diferença do preço que você vendeu menos o preço médio, né? Porque se você tiver comprado uma única vez, beleza. Mas se você tiver comprado essa ação várias vezes ao longo do período, o que é contabilizado ali é o seu preço médio. Então, se eu consigo subir esse preço médio, é como se eu tivesse um lucro menor. E se eu tiver um lucro menor, eu pago menos imposto de renda. Então, qual que é uma estratégia que algumas pessoas fazem, tá? Todo mês elas vão lá e vendem até 20 mil reais. Por que até 20 mil reais? Porque essa é a faixa que você está isento do imposto de renda. E aí, assim que vira o mês, no outro dia útil, a pessoa já vai lá e recompra as mesmas ações que ela vendeu. Por que ela faz isso? Porque quando eu vender os 20 mil reais, menos de 20 mil reais, eu não vou pagar imposto de renda. E aí eu vou recomprar, só que eu vou recomprar num preço mais caro, porque essa ação que eu já era acionista dela, acionista há muito tempo, a ação se valorizou, então agora eu estou comprando ela ao preço mais caro. Mas para mim não muda na prática muita coisa, porque eu era dono da ação ontem, eu só dormi sem a posse da ação e acordei e comprei de novo. Um pequeno risco nisso aqui, o mercado já abrir com o que a gente chama de gap, né? Abrindo para cima ou abrindo, caindo já as ações, pode acontecer, né? Mas normalmente não vai ter uma oscilação, né? Um estado de normal de temperatura e pressão abre num patamar parecido com o que fechou, né, no último dia. Então, esse é o racional. Aí todo mês você vai lá e vai vendendo até 20 mil reais para você ir subindo o preço médio de todos os ativos que você tem. Aí, quando você for muito rico, né, você vai ver que você vai pagar menos imposto de renda, porque o que vai estar lá de preço médio vai ser um preço médio mais elevado do que você tinha inicialmente. Faz sentido essa estratégia?
Bem, pelo que eu acabei de falar, parece que faz, né? Só que o operacional é complicado, porque primeiro você vai ter que vender todo mês, tá? Esse é um ponto. Tem o risco da abertura do mês para cima ou para baixo. Você vai ter que lembrar que você vai ter que declarar você vai ter muita transação a mais para você declarar no imposto de renda. Tudo bem, você não vai pagar imposto de renda, mas você vai ter que declarar. Então, é mais coisa para você declarar. E, por fim, tem um outro risco que tem que ser mantido no radar, que é o seguinte: se você vender lá R$19.500 e conseguir aumentar o preço médio, beleza. Só que, assim, se você precisar vender a ação por algum motivo, aconteceu, mudou a tese, eu quero sair e tal, você já está no talo ali da isenção do imposto de renda. Então, qualquer venda a mais com lucro, você vai pagar imposto de renda. Então, se você vender, né, o importante é você fazer isso durante o último dia do mês, porque aí você sabe que você passou o mês inteiro sem vender nada, e tem até os R$20.000 ali para poder vender sem pagar imposto de renda, aí você faz isso, tá? Mas mesmo assim ainda tem esses riscos, tem que lembrar do imposto da declaração, por exemplo, né? E se você vender no meio do mês, você pode ter esse problema, você fica travado, né? Você já vendeu os R$20.000 que podia, e aí se você por algum motivo mudar de ideia em relação a qualquer ação da sua carteira e decidir vender, você não tem mais essa isenção de imposto de renda. Se tiver lucro, você vai pagar imposto, tá? Então é isso, prós e contras. No final das contas, enfim, operacionalmente, do ponto de vista de isenção de imposto de renda, vale a pena, mas é um esforço que é meio chatinho fazer isso, sabe? Uma pessoa que tem que querer realmente se esforçar, a pessoa, né? Eu, por exemplo, não acabo não fazendo isso, tá? Por exemplo, eu prefiro focar no trabalho, compra ação e deixa, até porque eu quero ter a liberdade de poder, eventualmente, usar esses R$20.000 para eu vender alguma tese que eu achar que mudou na minha carteira, né? Eu prefiro ter essa flexibilidade. Mas aí, se você compra ação e sabe que não tem a menor intenção de vender nunca, né? Então, esse tipo de companhia você pode ir fazendo esse ajuste, sim, ao longo do mês. Mas lembrando, dá trabalho e tem esses contras aí que eu já comentei. O trâmite é para fugir do leão, né? Mas eu fico pensando para o investidor comum ali que não fica totalmente antenado, ligado ali, é um risco também, né? Igual você comentou. E você acorda no outro dia, o mercado mudou, aconteceu alguma coisa com o papel ali que você tinha, já mudou totalmente. Tem que ter tudo anotado. Tem que ter tudo anotado, porque aí você vai lá e vende. Aí você vai lá, esquece que vendeu, aí vende de novo, e aí dá uma venda de R$50.000 no mês, e aí R$50.000 que teve lucro, e aí vai ter que pagar um imposto de renda gigante, né? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Só um detalhe, Murilo, tudo certo é que você acabou passando correndo, você falou assim, precisa fazer todo mês, e aí só chama atenção pessoal, se o preço médio da pessoa já estiver próximo, não tem necessidade, só isso. Né? Você não tem a necessidade, a regra, precisa fazer todo mês. Não, se o preço médio estiver batendo com o mercado, não vai fazer sentido naquele mês específico que você está fazendo essa venda. Perfeito, obrigado pela belíssima contribuição, Hugo. É isso aí. A gente está chegando aqui no fim do programa, Hugo e Murilo. Eu agradeço a participação de vocês e eu queria dizer aí ao pessoal que está assistindo a gente, né? Se vocês tiverem dúvidas que vocês queiram aí enviar para a gente, para os nossos analistas aqui responderem, por favor, enviem. É sempre importante que a gente tenta responder, né, ao longo aí dos nossos programas, durante a nossa programação. E lembrando que o Analistas em Ação vai ao ar sempre aos domingos, né? Ele começa aí às 9 da manhã, você já consegue assistir o nosso programa. E é isso, eu agradeço muito mais uma vez a participação, Murilo e Hugo. Obrigado, Érica. E um abraço aí para os investidores. Felizmente, o mês de 2022 começou positivo para a gente, tanto carteira de small caps de dividendos, os 3 meses do ano, janeiro, fevereiro e março, as 3 no positivo durante os 3 meses, né? As 2 no positivo durante os 3 meses do ano. E quem sabe, espero que eu volte no mês que vem para comentar as mudanças do mês de abril, possivelmente, e com mais um resultado positivo, se tudo der certo. Abraço, galera. Até mais. Grande Murilo, obrigado, Érica, obrigado, investidor. E seguindo a linha aí do Murilo, né? Vamos ver se o mercado continua com força. Lembrando, acabei não falando hoje aqui, mas a gente sempre fala no boletim, né? O Ibov está num nível graficamente que é uma barreira, mas se tiver força para superar esse nível, por incrível que pareça, né? Pode ser que a gente chegue a beliscar a região de topo histórico ainda esse ano.
É isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez, Hugo e Murilo. Eu agradeço a audiência aí de vocês. Aproveitem para compartilhar também o nosso conteúdo com amigos, familiares, né, que tenham interesse aí em investir no mercado de ações, em outros ativos, que a gente sempre tem conteúdo aqui bacana sobre esses assuntos. E é isso, gente. Um bom domingo para todo mundo e até o próximo programa.